Fala galerinha do Tom Paulo Jesus e mais no canal. E hoje galerinha a gente vai reagir a um vídeo aqui das creepypastas mais polêmicas. E eu tô de máscara nova aqui galera. Mas bora começar pro vídeo que eu não quero falar muito. O Halloween, que também é a semana ou mês do terror. Por isso, resolvemos trazer para vocês algumas das histórias de terror mais clássicas, assustadoras, que rodam por aí na internet. E vocês as creepypastas mais polêmicas da internet. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Montes. E se você é um fodinha, já vai deixando seu joinha. Antes de tudo, vamos explicar rapidamente o que é uma creepypasta. Elas são as famosas lendas urbanas da internet. Se tornam virais por meio de vídeos, de fotos, de cartas. Na maioria das vezes, as creepypastas são criadas por próprios usuários. E já existem outras que são criadas no submundo da internet. E muitos afirmam que essas histórias são verídicas. O termo creepypasta apareceu pela primeira vez no fórum famoso 4chan. E é derivado de copypasta, termo que remete a histórias que são copiadas e coladas, e por isso que se tornam virais. Ok, mas vamos chegar de enrolação e vamos falar dessas 10 creepypastas logo. Em 10º lugar, temos Karazi. Essa sem dúvida é uma das creepypastas que mais pode te atormentar antes de dormir. Então, cuidado. Karazi é um menino que tem a idade aí entre os 6 a 8 anos, com olhos negros, sem boca e garras no lugar dos dedos. E o conto de... Gente, acho que eu vou tirar a webcam, porque aí eu posso enxergar direito. Então, fala sem webcam. Eu sabia que eu não fosse. Aí, agora eu posso tirar a máscara. Ninguém vai Diz que essa criatura é sempre na sua casa e se esconde em qualquer cômodo, principalmente em quartos. E quando você se levanta durante a noite para beber uma água e para ir no banheiro, o Karazi entra no seu quarto e esconde debaixo da sua cama, Podendo assim causar terríveis pesadelos e insônia, e até deixá-lo totalmente paranoico. Em nono lugar, temos a Lua Pálida. Lua Pálida é verdade, um jogo gente, texto-aventura conhecido por poucas pessoas somente lá na Baía de São Francisco dos Estados Unidos. De acordo com a história, após chegar a um ponto do jogo, um dos jogadores descobriu uma coisa muito interessante. Eles descobriram que os números que apareciam na tela representavam as coordenadas de um local. E é claro, ele foi até o local, pegou as coordenadas, foi até o lugar, cavou e encontrou uma cabeça de uma garota em decomposição. Pô, o cara vai até o local achando que vai encontrar um tesouro e não encontra uma cabeça. É a vida. A polícia foi acionada e esse jogo aí ficou famoso, né? Porque não se sabe quem matou a menina e muito menos quem criou o jogo. Em 8º lugar, temos The Rake. É uma criatura parecida com um ser humano, mas com pele acinzentada, sem cabelos e sem olhos. Bicho escroto. Demônio. Segundo algumas histórias, existe um relato dessa criatura, né, o The Rake, desde o século XII, no nordeste dos Estados Unidos. Esse monstro, galera, costuma entrar no quarto das pessoas enquanto elas dormem, Deixando as pessoas assustadas e elas acabam cometendo suicídios ou ficando malucas. Às vezes as pessoas se matam e você não sabe o motivo, né, mano? Vai que não é alguma lenda dessas. Será? Vai saber. Em 7º lugar, temos o suicídio do Lula Molusco. Esse eu não conhecia, gente. E como já falamos, é muito comum encontrar coisas relacionadas a desenhos animados nas creepypastas. Dessa vez vamos citar uma bem famosa que acontece aí relacionada ao desenho do Bob Esponja, mais precisamente
com o Lula Molusco. De acordo com o conto, essa lenda conta de um episódio jamais passado na TV, que se chama O Suicídio de Lula Molusco. Nele, o personagem começava a se comportar de maneira estranha, além das imagens e do áudio estarem distorcidas. E no fim, aparecia uma imagem do Lula Molusco com os olhos vermelhos, e assim a história terminava. Em sexto lugar, temos Polybius. Segundo o site Know Your Meme, essa é uma das histórias que existem há muito tempo, mais ou menos de 1998. E até hoje é um tema bastante questionado na internet. Trata-se de um game arcade de batalha espacial, todo psicodélico, que apareceu nos subúrbios de Oregon, nos Estados Unidos. O jogo provoca ilusões e amnésias e outros distúrbios mentais, e ela seria uma verdadeira máquina militar de testes. Homens vestidos de preto, como se fossem os homens de preto mesmo, visitavam as máquinas e coletavam experimentos, coisas que aconteceram com quem jogou ela. E a história ficou tão popular que há referência dessa lenda em um episódio dos Simpsons. Never saw this one before. Existe até uma foto desse arcade no site Arcade Museu, que é dedicada à história dos videogames. E por mais que as imagens deixem a história mais verídica, não há relato de pessoas vivas que jogaram essa máquina. Bora fazer uma gameplay, Daniel, dela? Eu não, vou morrer, cê é louco? O som vai que o Will Smith aparece do meu lado, me mata. O Will Smith com a bazuca. Em quinto lugar temos o Suicide Mouse, outra creepypasta que é muito famosa e que envolve um personagem da nossa infância, o Mickey Mouse. Sou Mickey. Nela vemos o Mickey andando pela Odeio rua o cabisbaixo, com a música triste no fundo. Após 3 minutos, a tela fica preta. E a partir do sexto minuto, a imagem volta, mais distorcida e com uma trilha sonora bem bizarra. E segundo a creepypasta, o historiador que analisou o vídeo completo se suicidou. E a versão que temos na internet é apenas uma parte do vídeo original. Caralho, borracha. Em quarto lugar temos o Sonic.exe. Chegamos a mais uma creepypasta relacionada aos videogames, conhecida como Sonic.exe. Esse seria um jogo, uma versão de Sonic CD hackeada, modificada ou até mesmo criado por alguém lá dentro da própria SEGA. E o game amaldiçoado demoníaco tinha como tela principal o Sonic, com olhos pretos, olhos negros e sangrando, além do mar vermelho. Segundo a história, o jogo teria sido enviado de um menino chamado Ki a um menino chamado Tom. Então o que ele enviou o CD, no caso o jogo, para o Tom, com uma carta dizendo que não conseguia mais lidar com aquilo. Por que será? O que esse jogo tinha de tão... Então o Tom pegou o jogo, vou fazer o quê? Vou jogar, mano? Curiosidade. Aí ele se deparou com 3 saves na tela principal, aquela tela toda capirotesca que o Daniel falou. Então quando ele abriu, ele foi direto pra fase esconde-esconde, onde o garotinho tinha que ajudar os personagens a fugir do Sonic amaldiçoado, Sonic capirotesco. Então o garoto ficou meio louco com o jogo e deixou ele de lado. Largou, não vou jogar mais essa merda. Meio que mexeu no psicológico dele. E mesmo assim, o jogo tentava puxar ele pro mundo virtual. Uma parada muito cabulosa, mano. Mano, não é por nada não, velho. Mas eu queria jogar esse jogo. Eu também, eu sou curioso. Tipo Jumanji. Ah, Jumanji do demônio, você é louco? Da hora, mano. Até hoje não se sabe o paradeiro desse rapaz, o que aconteceu com esse garoto, e muito menos do verdadeiro jogo. Tá, porra. Em terceiro lugar, temos a Síndrome de Lavender Town. Essa é uma das cidades do continente de Kanto nas primeiras versões do game Pokémon. A cidade de Lavender tem como ponto turístico a Torre do Cemitério, que é habitada por fantasmas na história do jogo. Porém, não são os espíritos ou os fantasmas que fazem essa lenda, e sim a marcante música tema que fica rolando no background do jogo, que é uma das mais perturbadoras músicas em game. Se liga aí. A história é a seguinte: na época do lançamento dos 3 primeiros Pokémons,
Green, Red e Blue para Game Boy. Várias crianças e jovens japoneses que jogavam RPG cometeram suicídio. Tudo graças à frequência da música original de Lavender, que foi alterada após o lançamento do game. Então, tá ligado essa música aqui de fundo? Então, é essa música mesmo que perturbou as pessoas que estavam jogando os games. Em segundo lugar, temos o famoso Slenderman. Sem dúvida de que Slender é uma das creepypastas mais famosas e complexas de todas. Slenderman, para quem não sabe, é um homem de paletó alto, pálido, sem rosto e com braços compridos. A primeira aparição do Slender foi em 2009, num concurso que estava rolando de montagem de histórias de terror, um blog chamado Something Awful. E no mesmo ano, dois caras criaram Marble Hornets, um canal no YouTube onde eles desenvolveram uma websérie. Lá eles contavam a história de dois jovens que eram atormentados pelo famoso Slender, que perseguiam eles até que os garotos ficassem malucos e que sumiam, Deus, cafezinho. Depois disso, é claro que vários relatos começaram a esse homem conseguiu estar atormentando as crianças, como o desaparecimento de pequenos animais domésticos e principalmente as criancinhas. Caraca, olha ele subindo. E em primeiro lugar, temos Jeff the Killer. Jeff the Esse Killer, mesmo. ou Jeff Assassino, é um assassino. E é considerado como uma das creepypastas mais famosas de todas. Jeff não era um assassino, era uma pessoa normal como qualquer outra. Mas de um jeito misterioso que ninguém sabe até hoje, ele acabou perdendo a sua sanidade. E depois disso, a única coisa que sobrou no seu corpo foi a vontade insaciável de matar pessoas, para saciar a sua sede de sangue. Ele possui a pele pálida e queimada, cabelos negros, cicatrizes de um sorriso, um capuz azul e olhos bem redondos e pretos. Azul não, E ele é branco. famoso por matar as suas vítimas com a sua famosa frase: "Shh, vai dormir". Bom, galera, lembrando que nesse vídeo citamos de uma forma mais breve, mais simples, né, cada creepypasta. Porque, pô, imagina se a gente fosse contar a história completa mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu sei que foi meio bosta. Era só pra contar mesmo e... Falou.